Olha só que dado interessante. Mais de 90% das empresas no Brasil têm algum tipo de gestão familiar. É um número do IBGE, impressiona, né? Impressiona mesmo. Mostra a força, a presença dessa estrutura familiar nos negócios por aqui. Pois é. Bem-vindos ao mergulho profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Para quem curte análises que vão mais a fundo, direto ao ponto. Com insights que ajudam a gente a pensar. Exato. Já segue ou se inscreve aí no nosso canal para não perder nenhuma conversa. Isso aí. E hoje o nosso mergulho é num tipo bem específico, sabe? E fascinante de parceria familiar. A sociedade entre irmãos. Ah, um clássico. Sim, e a gente vai usar como base uma matéria muito boa do jornal Alfredo Wagner Online, que traz várias histórias assim inspiradoras. Vamos tentar entender como é que essa dinâmica funciona na prática. O que leva irmãos a juntar? Não só o laço de sangue, né? Mas também os contratos, o dia a dia da empresa. Quais são os desafios? E os segredos? Será que tem? Vamos explorar isso. É um tema muito rico, né? Porque você mistura ali o racional do negócio, da gestão, Sim. com toda uma carga emocional, relacional que só a família tem. É analisar como essas duas coisas conversam, é isso que torna tudo tão interessante. Perfeito. E a matéria já começa mostrando que não tem um caminho único para começar, sabe? A faísca inicial, que dá o start, pode vir de lugares bem diferentes. É verdade. Por exemplo, a pura necessidade mesmo. Olha o caso da Prática Equipamentos. Conheço a história lá de Pouso Alegre, né? Isso. Lá nos anos 80 ainda, os irmãos André e Luiz Eduardo Rezende, a conta de luz da padaria da família disparou. Um problema bem concreto, né? Exato. A necessidade de achar uma solução mais eficiente foi o que levou eles a criar a própria empresa de equipamentos. Começou daí. E essa origem, assim, na resolução de um problema real, quase que imposto, né? Muitas vezes gera um foco, uma determinação muito grande logo de cara. Faz sentido. A missão fica clara. Resolver aquela dor específica. Dá um impulso forte, né? Total. Mas aí, por outro lado, tem casos que nascem de uma oportunidade que aparece. Às vezes meio que do nada. Veja a Oral Sim. A Renata Cunha Costa, ela é dentista. O irmão dela, o Paulo Vitor, é médico. Áreas diferentes da saúde. Sim. E a ideia de abrir uma franquia da Oral Sim veio de uma conversa. Um amigo já era sócio da rede, incentivou eles, e o pai ainda entrou junto, com apoio administrativo. Olha que interessante, foi uma confluência, então, a oportunidade apareceu, teve um empurrãozinho do amigo e o suporte da família para viabilizar. Podem ser cruciais, né? Não era algo que eles, sei lá, planejavam há anos, talvez. Provavelmente não. Mas estavam atentos, né? Prontos para agarrar a chance quando ela surgiu. E tinham essa rede de apoio. Isso diz muito sobre timing e capacidade de agir rápido. Com certeza. E tem um terceiro tipo de faísca também. A paixão. Aquela vocação que fala mais alto. Ah, sim. O caso das irmãs Júlia e Gabriela Leonhardt, que abriram uma franquia da Milon lá em Goiânia. Milon de roupa infantil, né? Isso. Elas já tinham essa veia empreendedora desde pequena, sabe? Ajudavam uma tia com vendas, já gostavam do setor. Já tinham um pezinho na área, então. Tinham. Aí quando a Júlia viu a placa "Seja um franqueado da Milon", pronto. Foi a chance de transformar aquela paixão antiga em negócio. O que é fascinante se a gente junta essas três histórias, prática, oral, sim e Milon, é perceber isso, né? As origens são tão diferentes. Muito diferentes. Problema, oportunidade, paixão. E todas elas convergiram para o mesmo modelo. Sociedade entre irmãos. Isso sugere talvez uma flexibilidade, uma adaptabilidade desse tipo de parceria. Pode ser. Será que a confiança que já existe entre irmãos facilita dar esse salto? Não importa qual foi o gatilho inicial? Fica a pensar. É uma boa reflexão. A confiança talvez seja essa base, né? Que permite que essas diferentes faíscas acendam a mesma chama. Agora, beleza. A empresa começou, tá rodando. Um padrão que a matéria destaca muito é como esses irmãos dividem as tarefas. Ah, sim. A divisão de papéis. Parece que tem uma tendência forte de buscar complementariedade, habilidades que se somam. Total. E essa divisão funcional parece ser um dos pilares para fazer a coisa funcionar no dia a dia, né? Para evitar que todo mundo queira fazer a mesma coisa ou que áreas fiquem descobertas. Exato.
Evitar que os dois queiram ser o camisa 10 e o goleiro ao mesmo tempo, como se diz. Isso. A questão é, como que essa divisão acontece na prática? E por que parece funcionar tão bem nesses casos que a matéria trouxe? Os exemplos são bem claros, né? Pega a Calçados Bibi, lá de Joinville. As irmãs Maitê e Priscila Borchardt. Uma tem 39 e a outra 41. Trabalham juntas há um tempão, né? Mais de 20 anos, e quase 10 como franqueadas da Bibi. A divisão delas é nítida. Maitê cuida do comercial, a Priscila do administrativo. Cada uma na sua praia, como você disse. 20 anos. Nossa! Isso diz muito sobre a sustentabilidade dessa divisão, né? Para durar tanto tempo, não deve ter sido só definir no começo. Exigiu ajuste, muita conversa ao longo do caminho, imagino. Com certeza absoluta. Outro caso que chama a atenção é o do Café Cultura, a unidade da Avenida Paulista. Os irmãos Carolina, de 28, e Fernando, de 36. Jovens, né? E com um negócio grande já. Sim. Ela é administradora com um pós em controladoria. Foco total em gestão, finanças. Ele é veterinário, mas fez MBA em gestão. Eles lideram o grupo AM Foods. Ponto. Que tem quantas operações mesmo? 45, em vários estados. E a divisão deles é bem estratégica também. Ela cuida do administrativo do grupo todo e ele foca mais na expansão e na operação das unidades. Uau, 45 operações. A escala aí é outra, né? Para gerenciar tudo isso, precisa de uma estrutura muito azeitada. Sem dúvida. E a complementariedade faz todo sentido. Ela, com o olhar financeiro de controle, ele com a visão de mercado, de expansão. E olha que interessante, formações de base diferentes, né? Administradora e veterinário, que convergiram no negócio através da gestão. Exatamente. E essa lógica se repete, talvez em menor escala, mas com a mesma clareza, lá na Milan de Goiânia. A Júlia, de 38, no financeiro, e a Gabriela, 40, na operação da loja. Faz sentido. E até na Prepariá, que tem unidades no Rio, em Petrópolis e Barra Mansa. Lá, a parceria inclui um primo. Olha que interessante. A família estendida no negócio. Isso. O Pedro Henrique Carvalho, engenheiro de 32, e o primo Luan Carvalho, de 36, ficam mais na linha de frente, na operação, enquanto a irmã do Pedro, a Giza Carvalho, de 40, cuida do financeiro de forma mais estratégica. Agrupando esses exemplos todos, a gente vê um padrão forte, né? Essa alocação de responsabilidades baseada nas competências de cada um. Parece ser a chave. É quase intuitivo, mas é fundamental. Otimiza a gestão, minimiza conflito por sobreposição de função. Em vez de disputar espaço, eles somam as expertises. Cada um brilha onde é melhor. Exatamente. Isso provavelmente reduz o que a gente chama de custo de agência, sabe? Que empresas familiares pode ser alto se não tiver essa confiança e clareza de papéis. Cada um foca onde agrega mais valor para o todo. Mas aí fica uma dúvida. Será que essa divisão tão clara, tão definida, não pode criar uma dificuldade de um entender a área do outro? Ou talvez deixar a empresa um pouco rígida se o mercado mudar rápido e exigir flexibilidade? É uma ótima pergunta. É um risco, sim. A complementariedade é ótima, mas a rigidez excessiva pode ser um problema. Não. O ideal, imagino eu, é ter essa clareza da responsabilidade principal de cada um, mas ao mesmo tempo cultivar uma comunicação e uma visão compartilhada tão fortes. Que permita flexibilidade, apoio mútuo quando precisa. Isso, não são silos, né? São áreas de foco dentro de um projeto maior, comum. A chave talvez não esteja só na divisão em si, mas na qualidade da comunicação sobre essa divisão e sobre o negócio como um todo. Boa. Isso leva a gente direto para o próximo ponto, que talvez seja o tal do molho secreto, né? Os elementos que não estão no organograma. Os intangíveis. Exato. Não basta dividir tarefas direitinho. Precisa de algo mais para essa liga funcionar, ainda mais no longo prazo. E a matéria sugere muito isso. Confiança, valores compartilhados, comunicação. Musculatura, o sistema nervoso que dá vida, que dá resiliência para a parceria. É aí que o familiar da empresa familiar entra em jogo com força total. Pro bem ou pro mal, às vezes. É verdade. Mas nos exemplos da matéria, a gente vê muito o lado positivo disso. As irmãs da Calçados Bibi, a Maitê e a Priscila, elas falam muito da conexão com a essência familiar da própria marca Bibi. Uhum.
Elas envolvem a família toda no negócio. Filhos, a mãe, o cunhado. A Maitê até diz uma frase tipo: trabalhar em família fortalece a gente, reforça nossa união. Tem um alinhamento claro ali entre os valores pessoais e os da empresa. E esse alinhamento é muito poderoso. Quando os valores da família e os do negócio estão em sintonia, cria um senso de propósito compartilhado que, nossa, pode ser um diferencial competitivo enorme. Imagino, principalmente em momentos difíceis, né? Exato. Crises, decisões complicadas. Isso motiva a ir além do financeiro. As irmãs da Milon, a Júlia e a Gabriela, também tocam nisso. Elas admitem que ter opiniões diferentes às vezes é bom, ajuda a achar soluções melhores. O que é saudável, né? Sim. Mas o fundamental, elas dizem, é que estão sempre alinhadas e unidas. Isso sugere uma capacidade de navegar pelo conflito de um jeito construtivo. Essencial. Conflito vai ter em qualquer sociedade, né? Ainda mais entre irmãos que já trazem toda uma história. A questão não é não ter conflito. É como lidar com ele. Exato. É ter mecanismos formais ou informais para resolver de um jeito que fortaleça a relação e o negócio, não o contrário. Essa frase delas, alinhadas e unidas apesar das diferenças, aí tá a chave. Lá na Prepararia, o Pedro Henrique fala sem rodeios da confiança total, que essa é a base da parceria com a irmã Xisa e o primo Luan. Confiança total. É forte isso. É. Ele diz que divergências acontecem, claro, mas que eles resolvem rápido. E o que une eles, além dessa confiança, é a paixão pela educação, pelo impacto social do negócio deles. Ah, o propósito compartilhado de novo. Sim, ver alunos e colaboradores crescendo, para ele é uma satisfação que realimenta a parceria. Ele até menciona que a união da família fora do trabalho, tipo em viagens, acaba reforçando o negócio também. Isso toca num ponto muito interessante, que é essa fronteira, às vezes meio borrada, entre o pessoal e o profissional em empresas familiares. Verdade. Nesses casos de sucesso, parece que tem uma retroalimentação positiva, sabe? A relação familiar forte sustenta o negócio. E o sucesso e o propósito do negócio fortalecem os laços da família. Exatamente. É um equilíbrio delicado, né? Mas quando funciona, é muito potente. E a confiança que ele menciona não é só presumida pelo sangue. Parece que ela é construída e reforçada todo dia na prática do negócio. Bem colocado. E a Renata, da Uralsim, resume bem aquele sentimento de apoio mútuo, né? Ela diz: é muito bom podermos conviver, nos apoiar e crescer juntos. Simples e direto. Parece simples, mas essa sensação de ter alguém ali do lado, remando junto, ainda mais um irmão, nossa, deve fazer uma diferença gigante na jornada empreendedora, que muitas vezes é bem solitária. Faz toda a diferença. Esses depoimentos todos, eles convergem para essa ideia, né? Que enquanto a divisão de tarefas organiza o como, são esses elementos, confiança, valores, comunicação, apoio, que definem o porquê fazer junto e garantem a sustentabilidade da parceria. E aí, voltando naquele dado do IBGE do começo. Dos 90%? Isso. Talvez essa combinação de estrutura profissional com essa base afetiva sólida seja uma das explicações para a longevidade, para a prevalência das empresas familiares no Brasil. Elas têm uma fonte de resiliência que outras empresas puramente contratuais talvez não tenham na mesma medida. Faz muito sentido. E essa resiliência, quando combinada com estrutura, com visão, pode levar a resultados impressionantes, em termos de crescimento, de legado. Não é só negócio pequeno, não. De jeito nenhum. É importante tirar essa ideia da cabeça, né? Empresa familiar não é sinônimo de pequena empresa. Quando a governança funciona, quando a parceria é forte, o potencial de crescimento é enorme. Olha a prática e equipamentos de novo. Começou lá atrás por causa da conta de luz da padaria. E hoje? Hoje são líderes no Brasil, referência mundial em equipamentos para food service. Mais de 750 colaboradores, fábrica moderna, subsidiárias fora. US, Alemanha, Chile. Exportam para muito lugar, né? Mais de 50 países. E a previsão de faturamento para 2025 é de quase R$500 bilhão. É uma trajetória incrível. Exponencial? E guiada por aquele propósito claro,
Oferecer comida de qualidade sem desperdício. A história da prática é muito emblemática, mostra isso como uma solução para um problema local. Nascida da necessidade, pode escalar globalmente se tiver visão, gestão e inovação contínua. E inovação mesmo, né? Sim. A capacidade deles de inovar rápido, como fizeram lá no apagão de 2001, desenvolvendo forno a gás bioenergético, mostra a agilidade que uma empresa familiar bem gerida pode ter. Outro exemplo de escala que a gente viu, Café Cultura. Os irmãos Carolina e Fernando, o grupo deles, o AM Foods, os 45 operações em 6 estados. Exato. Gerenciar essa rede toda exige uma capacidade de gestão, de expansão notável. E mostra também a capacidade de profissionalizar, né? A base é familiar, mas para gerir 45 unidades em lugares diferentes, com certeza precisa de sistemas, processos, uma estrutura profissional muito robusta. Não tem como ser diferente. E eles conseguiram escalar sem perder, pelo jeito, a força da parceria original lá dos irmãos. Parece que sim. E mesmo em negócios com um foco talvez mais regional, como a prepararia, a gente vê o impacto do crescimento. Sim. A expansão para mais unidades, o foco no impacto social pela educação. O Pedro, um dos sócios, ele menciona que ver a equipe crescer, se desenvolver, é o que motiva a pensar em novas expansões. Olha aí, o crescimento do negócio se traduz em crescimento para as pessoas. Exatamente. Isso destaca muito a dimensão do legado, né? Não é só sobre crescer financeiramente. É sobre construir algo que impacta a comunidade, que gere emprego, que desenvolve gente. É maior que o lucro, né? Bem maior. E empresas familiares que dão certo, muitas vezes têm esse senso forte de responsabilidade social, de construir algo que vai além dos fundadores. E a parceria entre irmãos pode potencializar essa visão de longo prazo. Então tá. Fazendo um balanço geral aqui de tudo que a gente conversou, olhando para essa matéria do jornal Alfredo Wagner Online. Vamos lá. As parcerias entre irmãos podem começar de jeitos muito diferentes. Necessidade, oportunidade, paixão. Certo. Elas parecem funcionar melhor quando tem uma divisão clara de tarefas baseada em habilidades que se complementam. Fundamental. Mas o que realmente segura a onda, o que sustenta no longo prazo, são aqueles intangíveis. Confiança, que tem que ser quase inabalável. Total. Valores compartilhados e uma comunicação muito aberta, muito eficaz, que consiga superar as divergências que vão aparecer. Com certeza. E o resultado disso tudo pode ser impressionante. Crescimento expressivo, construção de um legado que dura. Exato. A análise desses casos sugere muito isso. Que essa combinação da estrutura profissional com a força dos laços familiares pode criar um modelo de negócio bem particular, resiliente e com potencial enorme. É uma mistura potente. É. A familiaridade traz um nível de comprometimento, uma visão de longo prazo, que talvez seja difícil replicar em outros tipos de sociedade. Claro, os desafios também são únicos, né? Mas essas histórias mostram que dá para navegar por eles. Fica aqui, então, para a gente fechar, uma provocação final. Algo para quem nos ouve pensar um pouco mais. Manda. Além dessas histórias inspiradoras que a gente viu e dos fatores de sucesso que a gente identificou, quais seriam os mecanismos que não são ditos? O que está nos bastidores? Exato. Aquelas conversas difíceis que, com certeza, precisam acontecer sobre dinheiro, sobre poder, sobre sucessão, os acordos prévios, talvez até escritos, para cenários de conflito, de saída de um dos sócios. As regras do jogo que não estão no manual, né? Isso. Quais são essas estratégias, essas regras, muitas vezes implícitas, que são realmente cruciais para manter não só o negócio indo bem, mas também a harmonia da família intacta no longo prazo, quando o afeto e as finanças estão ali, misturados todo santo dia? É uma reflexão muito importante, porque o sucesso que a gente vê na superfície muitas vezes esconde essa engenharia complexa de relações, de acordos por trás das cortinas. Deve esconder mesmo. Entender esses mecanismos não ditos seria um próximo passo fascinante nessa análise. Com certeza seria. Bom, gostou dessa análise a fundo? Dessa nossa conversa? Espero que sim. Para mais conversas como esta, explorando temas relevantes, sempre com base em fontes confiáveis, siga ou assine o Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online.
onde você preferir ouvir. Assim, não perde nenhum episódio. Exato. Até a próxima! Até!